Quando você vai comprar um imóvel, você precisa saber se esse imóvel tem ou não o habite. O habite é um documento muito importante para o imóvel e se o imóvel não tiver habite, pode ser que esse imóvel não esteja regularizado na prefeitura. E nesse módulo eu vou explicar passo a passo de como você deve fazer para tirar o habite, que tipo de documento você precisa apresentar, qual tipo de projeto que precisa ser feito e também os valores das taxas aproximadas. Então vamos lá. O habite é um documento importante que você precisa estar ciente. E por que o imóvel precisa ter habite? Aqui é pelo seguinte motivo. Você pode fazer reformas e benfeitorias em apenas imóvel legalizado, ou seja, imóvel que é regularizado na prefeitura. E às vezes você vai comprar uma casa usada e essa casa não tem o habite. Mas o que seria esse tal de habite? O habite é um documento que comprova que o imóvel está de acordo com as normas da prefeitura. E quando está de acordo com as normas da prefeitura, esse imóvel é um imóvel regularizado. E por que você precisa do habite? Você precisa do habite para dar entrada no alvará de reforma, você precisa do habite para poder financiar uma casa na Caixa ou em outro banco. Você tem uma maior valorização do imóvel quando esse imóvel tem habite. E quando o imóvel não tem habite, você fica de mãos atadas, para fazer benfeitorias no imóvel. E se você arriscar querer fazer uma obra sem um habite, corre o risco de repente essa obra ser embargada. Porque vamos supor que você vai fazer uma benfeitoria no imóvel e esse imóvel não está devidamente regularizado na prefeitura. E aí você tem um vizinho seu que não gosta de barulho, e aí os pedreiros começam a fazer barulho e sua obra é denunciada. O que vai acontecer? Sua obra vai ser embargada. Então você vai ter que fazer todo o processo de regularização e vai ter dor de cabeça aí com burocracia. Então, com o habite, se você tem a possibilidade também de fazer ampliações no imóvel, você precisa do habite para dar entrada em projeto de ampliação. E se você for corretor de imóvel ou proprietário do imóvel, que tem a intenção de comprar um imóvel para morar ou comprar um imóvel para reformar e revender, mesmo que você contrate alguém para fazer, você precisa saber de tudo isso. Por quê? Você precisa saber disso porque as documentações é você que vai precisar fornecer para o profissional. Então, eu vou explicar aqui o passo a passo, mas cada prefeitura tem um jeito de estar aprovando. Porém, a metodologia é a mesma. Eu vou explicar basicamente o que precisa ser feito. O exemplo que eu vou dar aqui é referente à regularização na Prefeitura de Campinas, mas a metodologia você pode aplicar para as outras prefeituras também. Só muda o tipo de documentação, o nome de documentação, mas o processo é o mesmo. Então aqui, antes de eu explicar os procedimentos de regularização, eu vou mostrar algumas situações onde não é possível estar fazendo a regularização no imóvel. Porque muitas vezes o imóvel é antigo e o proprietário não tem um amplo conhecimento sobre as normas e faz a construção de acordo com a ideia dele. Então aqui, nessa primeira situação aqui, a pessoa construiu no terreno inteiro, não respeitando os recuos e as normas da prefeitura. Ou seja, praticamente ele não viu a taxa de ocupação que tinha que ter esse imóvel. E nesse caso, para regularizar, vai ter que demolir parte da construção. Deixar o recuo de fundo, o recuo frontal, lateral. Então, nesse caso aqui, não é possível estar fazendo a regularização, só se ele demolir parte da construção. Nesse segundo caso, a pessoa construiu a casa sem deixar o recuo frontal,
que geralmente o recuo frontal é de 4 metros, 5 metros. Teria que estar consultando a legislação da sua prefeitura. E isso vale também para as pessoas que fazem cobertura na garagem. Então a pessoa coloca telhado ou cobertura no recuo e isso também não pode. Em alguns casos a prefeitura manda tirar essa cobertura que está em cima do recuo para poder regularizar. Nesse terceiro caso, geralmente em terrenos planos, são 2 andares que pode ser feito, ou seja, é o pavimento térreo e o pavimento superior. E se o terreno for inclinado, dependendo da situação, pode até ser feito 3 pavimentos. Mas isso daí teria que consultar a prefeitura. Nessa situação aqui, é o jeito que precisa ser feito para você conseguir regularizar seu imóvel. Nesse imóvel aqui, ele respeitou o recuo frontal, o recuo lateral de 1,5 m e recuo mínimo de 3 metros caso tiver viela aqui no fundo. E caso você construa em cima da viela, teria que entrar em contato com a concessionária de água para verificar se é possível estar emitindo uma documentação para você conseguir também regularizar. E aqui você deve deixar pelo menos 10% de área permeável dentro do seu terreno e não pode ser piso, tem que ser grama ou outro material permeável. E muitas vezes a pessoa coloca piso na casa inteira e a prefeitura exige que 10% do terreno seja permeável, ou seja, tem que ser grama. Então, se for piso, você vai ter que quebrar e colocar uma grama. Por exemplo, um imóvel de 250 metros quadrados, você tem que deixar 10%, que é 25 metros quadrados, de área permeável. Então, antes de você fechar negócio na compra do imóvel, você precisa saber disso. Você precisa saber disso para não cair em armadilha, comprar um imóvel naquelas situações que eu informei e depois você não conseguir regularizar. Então, o processo aqui de regularização é o seguinte. Vou ser bem objetivo nessa parte para você conseguir entender melhor. E também vou tentar usar menos termos técnicos, porque caso você não seja engenheiro ou da área aí, você vai conseguir entender. Se você for proprietário, mesmo que você contrate alguém para regularizar para você, você vai precisar saber disso. Você vai precisar saber disso porque é você que vai assinar o projeto, é você que vai assinar os documentos e você precisa saber o que você está assinando, tá? E se for corretor ou profissional da área, é mais um conhecimento que você vai levar para a sua carreira. A primeira coisa que você vai pedir na prefeitura para dar entrada na regularização é a ficha informativa do imóvel. Então você vai na prefeitura com espelho de IPTU e na Secretaria de Urbanismo e você fala que vai querer uma ficha informativa do imóvel completo. É possível estar solicitando esse documento online, basta você digitar o código cartográfico e os dados da quadra, lote, que estão no IPTU. Aí você paga o boleto, em 30 dias, aí, 15 dias, esse documento já é emitido. E você paga aí uma taxa de R$30 aí na solicitação. Então, o que seria essa ficha informativa? A ficha informativa consta o zoneamento e os dados do terreno, se tem área construída, área que é aprovada, né, dentro do seu terreno e outras observações. E tem também a planta de situação aqui. Então, através desse zoneamento, é feita uma consulta na documentação de legislação da prefeitura, para ver se está de acordo com as normas
Então, através desse zoneamento, o profissional checa as informações do imóvel para ver se está batendo com as normas da prefeitura. E aqui, no projeto de regularização, eu aconselho fazer o seguinte: eu aconselho marcar uma consulta técnica na prefeitura, porque a prefeitura geralmente tem um setor que atende profissionais, atende o proprietário do imóvel. E eles têm um modelo de layout para seguir. Nesse caso aqui, na Prefeitura de Campinas, o projeto é simplificado. E caso você seja de outra região, você deve checar o layout daquela região. Então, os dados da ficha informativa você coloca aqui no carimbo de projeto. E o layout precisa ter a planta baixa do imóvel, planta superior se tiver, cortes e elevações, a planta de situação. Aqui você precisa ter todas as medidas das áreas, precisa ter as cotas de nível, a legenda das plantas, indicando a escala do desenho. Em outras palavras, a escala é o tamanho do desenho em relação ao tamanho real do imóvel. Na minha prefeitura, verde é regularizar, e depois que esse projeto é feito, você deve marcar uma reunião na prefeitura com o técnico para checar se o desenho está correto, se as informações naquele carimbo está correto e no layout também, para evitar retrabalho depois. Então, eu aconselho, antes de protocolar o projeto, faça uma reunião na prefeitura, checa com um profissional da prefeitura para ver se está tudo ok, para não ter que imprimir tudo de novo, ter que todo mundo assinar o projeto de novo e gerar mais tempo aí de montagem do processo. Depois que esse projeto é feito, a etapa seguinte é fotografar o imóvel, fotografar a fachada, as laterais, né, que são os corredores, o entorno também do imóvel, o quintal, área de luz, conforme aqui esse layout. Então, nesse layout aqui, eu indiquei a posição das fotos, onde foram tiradas, e também indiquei a área permeável. Como o terreno é de 250 metros quadrados, foram deixados aproximadamente 25 de área verde, nesse caso aqui tem até um pouquinho mais. Para poder regularizar aqui, o proprietário teve que quebrar parte do piso e colocar grama, porque isso daqui foi uma exigência na prefeitura para poder regularizar, porque não tinha área verde. Então aqui a prefeitura vai exigir o memorial de cálculo de áreas, que é o cálculo de áreas da construção, e também o cálculo de áreas da área verde. Então você coloca todas as medidas nas áreas para poder facilitar o entendimento da prefeitura. E depois do projeto pronto, você vai precisar dos seguintes documentos. Esses documentos é a lista exigida na Prefeitura de Campinas, mas você deve verificar na Prefeitura da sua região. Documentos básicos: requerimento padrão, onde você coloca os dados do imóvel, quadra, lote, o nome do profissional que vai estar fazendo o projeto, o nome do proprietário. Planta do imóvel simplificado em 2 vias. Nesse caso, a planta simplificada é essa que eu te mostrei. A ficha informativa do imóvel é aquela que eu também havia mostrado. A RT e RRT do engenheiro arquiteto, que é uma anotação de responsabilidade técnica. CNPJ, CPF, RG, comprovante de endereço do proprietário. E também, quando o profissional for dar entrada, o profissional também vai ter que apresentar esses documentos.
memorial de cálculo de áreas, tanto da área verde como também da área de construção. Esse termo de compromisso aqui não é necessário estar apresentando, e essa de declaração de movimento de terra é referente a corte, aterro dentro do imóvel. Também precisa estar assinando esse documento aqui. E nessa lista aqui existem algumas observações que, para regularizações, os documentos que precisam ser apresentados são os do item 1 ao item 8, exceto o item 7. Se existir algum projeto que tinha sido aprovado e tem o habite-se, pode estar apresentando também. Porque muitas vezes tem parte da construção que foi aprovada na prefeitura e de repente foi construída uma ampliação. Você vai regularizar só aquele pedaço que foi ampliado. Então, voltando aqui, vai precisar das fotos do imóvel, como eu te falei. E esse detalhe aqui referente à lei complementar aqui não se aplica nessa situação. E caso esse imóvel seja em condomínio, você vai precisar da ata de eleição do síndico e a carta de ciência do síndico. Depois é só juntar toda essa papelada, montar o processo e anexar na prefeitura. Provavelmente você vai ter que pagar uma taxa de análise que é calculada na hora e eles geram um boleto para você pagar no banco. Depois que você deu entrada na prefeitura, é só acompanhar o processo e verificar se não tem comunique-se. E assim que o projeto for aprovado, você vai ter que solicitar o habite-se, que é a certidão de conclusão de obra. Para solicitar o habite-se residencial, vai precisar dessas documentações aqui, que é a declaração para solicitação de certidão de conclusão de obra, que é o habite-se, as fotos, a planta que foi aprovada de regularização, vistoria da Sanasa ou outra concessionária da sua região, a DIC, que é um documento de informação da obra. E esse documento aqui, você pega na prefeitura ou no próprio site da prefeitura, você consegue estar colocando as informações da obra, né, que são informações do proprietário, informações de metragem da obra. Isso daqui pode ser tanto proprietária como também o profissional para estar preenchendo a documentação. Essa DAC aqui é um documento que descreve o tipo de construção, o tipo de acabamento, o tipo de estruturas, metragens. Então, esse documento aqui fica a cargo do profissional contratado para preencher. Memorial de área permeável, memorial de fotos. E também tem alguns outros casos aqui que no momento não vai se aplicar. E agora eu vou te falar qual é o custo aproximado para você tirar o habite-se do imóvel e as taxas que você vai precisar arcar. Temos as taxas de ART ou RRT. A diferença é que RRT é para arquiteto e ART é para engenheiro civil. Então, esse documento aqui é um documento de responsabilidade técnica do profissional engenheiro ou arquiteto. Tem aí o valor de R$ 95. Esse boleto aqui é pago no banco. Também tem o honorário do profissional, que é o projeto de regularização, que é a montagem do processo, montagem aí do projeto, juntada de toda a documentação, consultorias. Provavelmente esse profissional vai cobrar entre 4, 5 mil, 6 mil, dependendo da metragem do imóvel. Na prefeitura, geralmente eles cobram uma multa de regularização e essa multa é aplicada em cima da metragem quadrada a ser regularizada.
Pode ser que a sua prefeitura não cobre essa multa, mas se tiver sorte, ela não cobre, né? Agora, se tiver azar, ela vai cobrar. Aqui na Prefeitura de Campinas, eles cobram essa taxa aí de regularização. Essa taxa de regularização é R$ 16,95. Se tiver uma área aqui, aproximadamente 200 metros quadrados, você vai ter que pagar R$ 3.390 aí de multa. Mas essa multa é possível estar fazendo o parcelamento. E assim que você inicia o parcelamento, eles liberam o habite-se. Também tem a taxa do habite-se, que varia aí de acordo com o tamanho da metragem. E esse custo é mais ou menos aí R$ 1.000 que você vai ter que desembolsar. Então, fazendo aqui o total desses valores, se você for regularizar o imóvel de aproximadamente 150, 200 metros quadrados aí, você vai gastar cerca de R$ 8.485 aí, incluindo o projeto, taxa, multa, para estar regularizando o imóvel. Beleza? Eu espero que tenha entendido aí todo esse processo. Tentei explicar da melhor forma para você entender. E qualquer dúvida, basta estar me enviando e-mail que eu responderei assim que possível, beleza?